Boa noite a todos. Boa noite. Que bom, né? Estarmos na casa de Deus, mais uma vez, reunidos, né? Isso é muito bom. Muito bom também porque vamos dar início a uma nova lição de uma carta que é muito importante para a igreja de hoje e também foi muito importante para a igreja do primeiro século e dos séculos posteriores, né? Uma carta atemporal, digamos assim, do apóstolo Paulo. Queria ler, primeiramente, o texto tema, né, da lição, que é a Igreja de Deus em Corinto, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o 3. 1 Coríntios, capítulo 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à Igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Amém? Amém. Pois bem, aqui não há nenhum tipo de objeção quanto ao escritor da carta, que foi o apóstolo Paulo, por volta do ano 55 depois de Cristo. Lá em Éfeso, ele escreve esta carta aos Coríntios. Mas antes da gente entender um pouco mais a respeito sobre a igreja, é interessante nós viajarmos um pouco no tempo por volta do ano 49 depois de Cristo, porque tudo isso está entrelaçado, né? O que acontece no ano 49 depois de Cristo? Para os irmãos que já leram Atos, capítulo 15, ao Concílio de Jerusalém. E o que foi esse Concílio de Jerusalém? O apóstolo Paulo já tinha feito a sua primeira viagem. E o que estava acontecendo? Muitos gentios haviam se convertido. E quando eles se converteram, o apóstolo Paulo não passou nada mais do que ele escreveu nas suas cartas, que é: creu em Cristo, siga os mandamentos que a palavra de Deus nos dá, e pronto, está aqui. Só que os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados e seguissem as leis de Moisés, além de crer em Cristo. E o apóstolo Paulo não entendia desta maneira, porque Cristo era o suficiente. Então houve-se um concílio em Jerusalém e chamaram Paulo e Barnabé para ir lá explicar esse negócio direitinho na frente de todo mundo. Reuniram então os apóstolos, discípulos, presbíteros, todo mundo lá, e Paulo foi explicando: olha só, aconteceu tanta coisa maravilhosa, pessoas se convertendo, Deus agindo, e pessoas assim, largando as suas vidas de transgressões e aceitando a Cristo como seu Salvador. E pensava que era esse o Evangelho que era para ser anunciado. Após não sei quanto tempo de discussão, os apóstolos decidiram então enviar uma carta para os irmãos que moravam na Antioquia da Síria e designaram Paulo, Barnabé, Judas, que era, se não me engano, Barsabás, e Silas, com a seguinte mensagem: Atos 15, 28 e 29, diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito e a nós
não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Bom, já não precisava seguir a lei de Moisés na sua totalidade e não precisava também ser circuncidado. Show de bola! Os irmãos então ficaram super animados. O texto dando continuidade, eles ficam super animados com aquela nova notícia. E Barnabé e Paulo ficam ali por um tempo. Então surge no coração de Paulo o desejo de visitar novamente aqueles lugares que eles já haviam passado para dar novas instruções a respeito do que eles haviam conversado no concílio e visitar novos lugares. Por que não? Se era esse o evangelho, ide e pregai a toda criatura. Então Paulo chega para Barnabé e fala o seguinte: Barnabé, vamos lá? A gente já está há muito tempo aqui. Vamos começar nossa viagem de novo, visitar os nossos irmãos, fazer novos. Barnabé fala assim: não, vamos lá, estou contigo. Mas que tal a gente chamar Marcos? Foi só falar o nome de Marcos que Paulo já não gostou muito da ideia. Eles tiveram uma discussão e ali houve uma ruptura. Paulo leva consigo Marcos e Silas. Desculpa. Paulo leva consigo Silas e Barnabé leva Marcos com ele. Dando assim, no ano de 50 depois de Cristo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, do capítulo 16 até o capítulo 18 de Atos, Paulo percorre aproximadamente 2.200 quilômetros, contando chão e mar, visitando aproximadamente 14 cidades até chegar a Corinto. Percorreu um grande território, não é? Um grande território até chegar a Corinto. E agora, neste ponto, a gente para a gente então entender e conhecer um pouco mais da cidade em que o apóstolo Paulo chega. Corinto. Qual era a história de Corinto? Pois bem, Corinto é uma cidade muito antiga, milenar. Corinto foi estruturada, foi organizada como sociedade, como cidade, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Alguém sabe o que estava se passando no mundo no ano 1000 antes de Cristo? Em Israel, Saul era nomeado rei. Olha só que interessante. Saul era nomeado rei de Israel por volta do ano 1000, né? A gente está falando datas aproximadas aqui. Na China começava uma nova dinastia. No Egito terminava o terceiro império, começava outro império. E Corinto começava a se engatear como cidade. E Corinto era uma cidade é uma cidade muito bem localizada. Ela é banhada por 2 mares. Quem olhar no mapa, ela é banhada pelo mar Egeu e pelo mar Jônico, dando assim uma influência muito boa para o comércio. E não foi à toa que Corinto se despontou no comércio, a vender especiarias vindas da Ásia, a vender cerâmicas que eles próprios produziam, vendiam também tecidos, vinhos, e tinham 2 portos, né, dos 2 lados da cidade. Então era uma cidade estratégica muito boa. E com isso todo mundo ficou de olho grande naquela cidade. Corinto viveu muitas guerras entre os próprios gregos, né, Atenas e Corinto, e também com os conquistadores que vinham até aquela cidade, vinham o que aquela cidade poderia render e a conquistavam.
E nessa conquista, em uma dessas conquistas, por volta do ano 146 a.C., o imperador romano chega naquela cidade e dizima tudo, acaba com a cidade. E por volta do ano 44, aproximadamente 100 anos depois, o novo imperador Júlio César, ele reconstrói aquela cidade do zero. E aquela cidade volta a florescer, volta a caminhar sozinha. Agora, sobre o Império Romano. E por que eu estou dizendo isso? Porque Corinto, antes de Roma, não tinha tanta influência assim. Roma chega e muda o status de Corinto completamente. Corinto passa a ser mais mundial na época. Era impossível você passar da Itália para Antioquia, da Síria, sem passar por Corinto, pelo istmo de Corinto. Era impossível fazer isso, a não ser por terra. Só que você ia demorar o dobro da viagem para isso. Então, Corinto se tornou muito importante para os romanos e eles a reconstruíram. E aí, Corinto passou a ser uma cidade romana. Uma cidade romana em solo grego. Porque lá existia a organização política romana, privilégios romanos, a arquitetura era romana, todo o sistema da cidade era romano. Embora, claro, houvesse a herança grega ali. Mas Roma dominava não só Corinto, mas grande parte do Mediterrâneo. Aliás, só para os irmãos terem noção, o Império Romano ele era tão extenso que chegava a ir da Espanha até o Egito, Síria, Palestina, Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Tudo isso era território romano. Era gigantesco. Roma dominava aproximadamente, se a gente for falar em números, o irmão Valmir gosta de números, né? Era por volta de 5 a 6 milhões de quilômetros quadrados sobre o Império Romano. Era muito chão, todo dominado por Roma. Então, nós já entendemos que Corinto teve o seu início há muito tempo atrás, uma cidade milenar, com o passar do tempo, sofrendo guerras, foi conquistada por Roma, certo? Por que Roma é importante aqui? Porque Roma dominava tudo. E aquela cultura que Paulo vê lá era uma cultura romana, praticamente. Era uma cidade impressionante. Agora vamos falar da cidade. Aquela cidade era impressionante. A arquitetura e tudo ao entorno dela. Uma cidade cheia de vida, cheia de pessoas vindas do mundo todo para vender suas especiarias, o que fosse, eles estavam ali para vender. Aquilo fervilhava de gente. Era muito cheio, muito cheio. Se alguém não gosta de barulho, aquele lugar não era para você visitar, porque aquilo lá fervia. Cidade à beira-mar, cheiro de maresia, peixes, aquele caos que a gente sabe muito bem. Todos nós já vimos algum filme que remete àqueles tempos, né? E o comércio era intenso. Alguém já foi na feira aqui sábado? Todo mundo sabe como é que é a feira, né? Aquela bagunçada, linguiça pendurada, banana, rolé, e enfim, fruta. Basicamente aquilo. Todo mundo falando ao mesmo tempo, competindo por preço, era aquilo ali. Para vocês verem que a gente não está tão longe de Corinto. Passou vários anos, séculos, e a gente ainda continua na feirinha. Olha só. E Corinto, nas suas ruas, haviam as estátuas dos deuses na frente dos seus templos. Tinha um teatro romano, uma herança romana ali.
Os filósofos discutiam sobre Epicuro, Aristóteles, Platão, a respeito da vida, a respeito da ética, lógica, e entre outras coisas. Como se isso não fosse suficiente, quando eles olhavam para cima assim, havia uma outra cidade, uma cidade toda murada, fortificada, a Acrocorinto, e lá em cima ficava o templo da grande deusa deles, né, Afrodite. E para completar ainda, havia alguns estudiosos falam que eram milhares de mulheres sacerdotisas que cultuavam aquela deusa. E como que elas cultuavam? Oferecendo os seus corpos. Por isso que a imoralidade era o cargo-chefe de Corinto. Então, nós podemos imaginar que se nós caminhássemos pelas vias de Corinto, pelas ruas de Corinto, nós olharíamos e veríamos uma cidade imponente, rica, com várias obras maravilhosas, mas uma cidade totalmente corrompida, promíscua, fétida, entre outras coisas. E é justamente nesse cenário que eu descrevi para os irmãos aqui é que o apóstolo Paulo chega lá. Agora imagine só o apóstolo Paulo chegando em Corinto e se deparando com a cidade desta maneira. Ao som de filosofias vãs, à sombra de idolatria, a cidade cheia de imundície, e o apóstolo Paulo colocando seus pés naquela cidade pela primeira vez. Que desafio anunciar uma mensagem diferente da que aquele povo costumava ouvir. Que desafio era falar a respeito da cruz de Cristo, a respeito da obra que Cristo fez. Que desafio aquele homem teve. Deixando Atenas, isso já é no capítulo 18 de Atos. Deixando Atenas, Paulo então ele desce em direção a Corinto. E aí nós podemos imaginar o caminhar dele ao observar a cidade ao longe e já ouvir e ver toda aquela corrupção, toda aquela idolatria. Ele se depara com tudo aquilo e provavelmente ele deve ter pensado assim, não vai ser uma tarefa muito fácil aqui não. Como nas outras cidades foi. Atenas não foi diferente. Tessalônica não foi diferente. Paulo também não está ali como turista. Ele vai para ministrar, para evangelizar, para discipular, para mostrar àquelas pessoas que elas precisavam do Cristo que um dia tocou ele e que poderia tocar elas também. Então Paulo, ele, com seu coração ardendo, começa a pregar o evangelho naquela cidade, nas sinagogas aos sábados. Só que tem um detalhe aqui. Paulo ele encontra Áquila e Priscila. E ele passa a viver com aquele casal, trabalhando, tecendo tendas. E a Bíblia diz isso bem específico, que aos sábados ele ia na sinagoga. Ou seja, durante domingo até sexta-feira ele estava trabalhando, porque ele tinha que se manter de pé, né? Comer. Áquila e Priscila foram para Corinto refugiados. Eles foram exilados de Roma. Então, provavelmente, ele tinha que arcar com moradia, arcar com comida também. Ele não poderia morar de favor. Então, ele trabalhou. A palavra de Deus diz que ele trabalhou como fabricante de tendas, quando ele passou a viver com Áquila e Priscila.
Mas olha só como os planos de Deus não podem ser alterados, não podem ser mudados, adiados, paralisados de maneira nenhuma. Diante da dificuldade que Paulo estava tendo de ministrar, Deus então, eu vejo assim, Deus ele envia Silas e Timóteo até lá. Olha só. Deus envia, no versículo 5 do capítulo 18, diz o seguinte: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Esse totalmente aqui era o que estava faltando. Era o que estava faltando para o ministério de Paulo. Eu não te chamei para fabricar tenda não, Paulo. Tudo bem que você pode ser bom, mas eu te chamei para pregar o evangelho. Essa é a sua missão. Vá. Eu vou te dar o suporte que você precisa. Então, a partir daquele momento, Paulo vai para as sinagogas e lá ele discutia com os judeus, com os gregos, mostrando a escritura para aquelas pessoas, ensinando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E lógico, alguns ouviam, tinham interesse e se convertiam, e outros não. Eles resistiam e se levantavam contra Paulo. Mas uma coisa nós temos que dar o braço a torcer. Paulo não é como nós. Paulo ele não recua. Versículo 6. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Paulo ele muda o local da abordagem, mas não muda de abordagem. Nas pregações anteriores, ele então falou com Tício Justo. E Tício Justo se converteu. Não é à toa que Paulo passa a se reunir na casa de Tício Justo. E com isso, aquele homem se tornou uma pessoa temente a Deus. Não é à toa também que o Crispo, o chefe da sinagoga, também crê. E não só ele, toda a sua família crê. E provavelmente passam a se reunir na casa de Tício Justo. Que maravilha! A igreja estava começando a caminhar. Estava engatinhando ainda, mas estava começando. Só que aí, meus irmãos, chega um momento que provavelmente o peso começa a ser maior nas costas do apóstolo Paulo. A vida não estava sendo fácil. Paulo, certa noite, não sei se ele estava caminhando pela cidade à noite ou se ele estava em casa preparando-se para deitar. Apóstolo Paulo, então, ele tem uma visão. Versículo 9 e 10 do capítulo 18 de Atos, que fala assim: Deus fala com ele: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Gente, isso é de arrepiar. Se tinha algum peso nas costas dele, garanto que foi embora. Se tinha alguma dúvida, desapareceu. Aquele homem provavelmente ficou revigorado, ficou animado, cheio de força, cheio de fé. E ele permaneceu em Corinto durante 18 meses, pregando o evangelho e ensinando, fazendo discípulos. Porque o apóstolo Paulo, ele não é aquele que apenas te mostra o caminho. É aquele que também te ensina e faz com que você caminhe naquele caminho. Não é à toa que nós temos a carta dele. Nós também somos discipulados por Paulo no dia de hoje.
E isso foi com que a igreja cresceu e permaneceu forte naquela cidade. Paulo lançou os fundamentos de uma igreja forte ali, que mais tarde receberia suas cartas de exortação, de amor, a qual nós temos hoje em mãos. Então agora que nós vimos um pouco da história, um pouco sobre as viagens, um pouco sobre a cidade, nós vamos voltar os olhos para a igreja. Lembrando que hoje é apenas uma introdução para os próximos tópicos a seguir. Vamos falar agora da igreja e suas características. É inegável que aquela igreja cresceu. É inegável isso. O apóstolo Paulo plantou, Apolo regou e Deus fez crescer. É isso que ele próprio diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. As próprias palavras de Paulo foram essas. Eu plantei a igreja, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Como vimos, muitas pessoas creram em Cristo através da pregação de Paulo. Pessoas importantes, líderes da sinagoga, Tício Justo, entre outros, ex-escravos. Nós estamos falando de gregos, judeus, nós estamos falando de pessoas ricas e de pobres. Nós estamos falando de várias e várias pessoas totalmente diferentes uma das outras, fazendo parte de uma igreja, assim como nós hoje aqui. Ele ensinando o que a crença em Cristo não era apenas intelectual, que era o que se falava na época. A filosofia naquela época era tudo assim, intelectual. As pessoas falavam bonito, cheio de mal-me-toque, né? Aquelas palavras requintadas. O apóstolo Paulo falava a verdade para aquelas pessoas. E o Espírito Santo fazia o trabalho, que era tocar nos corações e convencer eles que eles estavam errados. E ali ele mostrou na prática que o Espírito Santo mudava as vidas das pessoas e que essa mudança gerou muitos frutos no reino de Deus. O resultado disso foi a diversidade de pessoas e de dons espirituais que tinha naquela igreja. Nós vemos isso, que alguns eram chamados para ensinar, outros para profetizar, outros para curar, muitos para servir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11. Se tinham tantas pessoas que tinham tantos dons maravilhosos como este, como que não era uma igreja forte? Era sim uma igreja forte, era sim uma igreja da gente parar e analisar, nossa, quantos dons tem nesta igreja? E olhar para a nossa realidade hoje. Qual é o meu dom? O que eu estou fazendo? Por que eu não faço? Também é uma chamada de realidade para a gente hoje. São tantas coisas que nós podemos fazer e muitas das vezes não fazemos. Cada dom é precioso e todos formavam o corpo de Cristo. E mesmo enfrentando desafios, a igreja demonstrava potencial de crescimento. Isso revela que, apesar de imperfeita, a comunidade tinha capacidade de amadurecer espiritualmente e tornar cada vez mais fiel à vontade de Deus. Um outro ponto marcante desta igreja é a generosidade. Esta igreja, ela contribuía também com os irmãos. Paulo, ele fala lá no capítulo 16, verso 1 e 2, a respeito da instrução para a coleta que ele iria levar para Jerusalém, para os irmãos necessitados em Jerusalém. E que provavelmente eles deram uma boa quantia. Não vou falar que a generosidade era de todos,
mas que eles contribuíram? Sim, contribuíram. Não é à toa que em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de 1 a 5, ele fala do elogio, ele faz um elogio para a disposição de contribuir voluntariamente. Então, nós vemos que era uma igreja também que tinha a sua generosidade para com os outros, às vezes não para com eles mesmos, mas para com os outros sim. Essa disposição em servir demonstrava que era uma igreja que tinha amor na prática, compromisso com a obra de Deus, mas que estava se perdendo no caminhar. Embora a igreja de Corinto mostrasse sinais claros da graça de Deus, fé, dons e generosidade, havia problemas que tinham que ser resolvidos. E por que tinham que ser resolvidos? Porque quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele já não está lá faz tempo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de Éfeso. Ele fica lá 18 meses, depois ele vai plantar em outro lugar. Ele deixa pessoas lá para cuidar. Apolo, cadê o Apolo? Apolo tá regando lá. Só que ele não deixa essa igreja de... Não, agora é com vocês, se virem aí. Não, esta carta é a prova disso. Porque chega até ele algumas perguntas, alguns questionamentos. E quais são esses questionamentos? Quais são essas coisas negativas da igreja de Corinto? A primeira é as divisões e facções que havia naquela igreja. Alguns que estavam naquela igreja preferiam seguir Apolo, porque está com a gente aqui, porque ele é gente como a gente, ele conhece. Outros preferiam seguir Pedro. Não, porque Pedro, ele andou com Cristo mesmo. Esse daí eu boto a minha mão no fogo. Outros preferiam seguir Paulo. Não, foi Paulo que veio aqui, pregou para mim, falou comigo, apontou o dedo na minha cara, e foi ele mesmo. Mostrou que eu estava errado e tal. Então começou a haver divisões dentro da igreja. E isso gera o quê? Conflito. Disputa. Para quem é mais importante que o outro dentro da própria igreja. Não existe isso. Quem é mais importante dentro da igreja? Quem é mais importante dentro da igreja é Cristo. Não existe esse negócio, eu sou de quem? Não tem isso. Outro problema foi litígio entre irmãos. Problemas que poderiam ser resolvidos dentro da igreja, eles levaram para onde? Para os tribunais civis. Para pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus julgar. Onde já se viu isso? Se a gente olha hoje, 2025, se a gente olha hoje para a justiça que está no nosso mundo, a gente espera alguma justiça? Você não molhar a mão de alguém, justiça não vem. E isso aí não é justiça também. Porque você está comprando algo que você acha que você está certo. Então, essas pessoas levavam algumas questões para outros resolver fora da comunidade. Coisas que eles poderiam resolver ali dentro. Mostrando que eles também, ao mesmo tempo que tinham amor e generosidade com alguns, tinham falta de amor e imaturidade em outras questões. Que complicado, hein? Que complicado. O outro ponto que se destaca negativamente esta igreja é a imoralidade sexual. Havia casos de adultério, prostituição, comportamentos imorais que eram tolerados pela igreja. Isso tudo a gente vai ver no capítulo 5, no capítulo 6. E Paulo adverte isso firmemente. Lembra-se lá do que eu falei do ano 49? Qual era o que não podia fazer? Um desses era a imoralidade. E ele provavelmente passou isso para a igreja.
A outra questão foi sobre o casamento e relacionamento, que nós vamos ver no capítulo 7. Havia dúvidas sobre o casamento, celibato, relacionamento entre cônjuges cristãos. E Paulo dá instruções detalhadas de como viver de forma santa e comprometida no casamento. Nós vemos isso nesta carta também. Nós vemos também sobre a comida sacrificada a ídolos, que era um outro problema que existia. Não que seja um problema, mas a própria palavra de Deus diz que gerou um impacto sobre irmãos mais fracos na fé. Para eles não poderia comer aquilo. Por quê? Como que funcionava o açougue lá em Corinto? Vamos lá. Quando você chegava no açougue, você vê a carne lá pendurada. Ah, esse aqui é o porquinho, esse aqui é o... né? Me dá 1 quilo aí. Você pegava, não sei se coloca, não tinha sacola então, mas você pegava aquela carne e levava para casa. Você sabe de onde vem o boi que você compra no açougue? Você não sabe. Mas naquela época, eles pegavam os animais, sacrificavam eles em dedicação aos ídolos e depois pegava aquela carne e botava para dentro. Era assim que funcionava. E aí, Israel, eles queimavam a carne, né? Queimava e dava para o sacerdote o que restasse. Para eles lá, não, matou, beleza, você ficou com sangue aí, agora nós ficamos com a carne aqui e a gente vai vender esse negócio. Os cristãos que foram convertidos daquela imundícia sabiam de onde vinha a carne e falaram, não, a gente não pode comer essa carne não, essa carne foi dedicada a ídolos, como que eu vou fazer isso? E o apóstolo Paulo vem falando, meus irmãos, não é assim. Então ele dá instruções para a igreja a respeito desses alimentos oferecidos a ídolos, que gerou também discussão, problemas dentro da igreja a respeito disso. Houve também problemas com a adoração e a disciplina nos cultos. Isso nós vemos no capítulo 11 e também no capítulo 14. O abuso da ceia do Senhor, a confusão no uso dos dons espirituais, a falta de ordem nos cultos, a desorganização e falta de reverência. Tudo isso, tudo no mesmo balaio de gato eles fizeram. Se um falava em língua, o outro também falava, era uma bagunça total. E a gente já sabe muito bem que existe isso até hoje aí, que não é guardadas as proporções, né? Hoje não é o que acontecia lá em Corinto. Então, acontecia problemas também na adoração. E, para finalizar, o capítulo 15 fala da falta de compreensão teológica sobre a ressurreição. Muitos questionavam a ressurreição de Cristo dos mortos e também criticavam o modo de dizer, mas eles também não acreditavam na ressurreição nossa no final dos tempos. E o destino depois da morte. Então era uma confusão danada a respeito de como estava aquela igreja. Eu imagino também o apóstolo Paulo ouvindo essas questões. Imagino também como estava a cabeça de Apolo. Porque se ele falasse alguma coisa, os de Paulo não ia crer, não ia aceitar. Se ele questionasse, os de Pedro ia levantar para falar mal dele. Então eu imagino como que estava a situação daquela igreja. Conclusão. É exatamente isso que nós vamos encontrar na primeira carta de Corinto. Uma igreja cheia de vida, uma igreja próspera, uma igreja cheia de dons, que havia amor e generosidade, mas também cercada de desafios que eles mesmos colocavam. Dúvidas, conflitos que eles mesmos criavam. Em coisas claras a respeito da palavra de Deus.
E eu acredito, meus irmãos, firmemente que se o apóstolo Paulo tivesse continuado ali, aquela igreja não ia se desviar para nenhum dos lados. Porque se em 18 meses a igreja caminhou bem, por que depois começou a surgir questões? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Paulo, ele não escreve apenas para corrigir, mas para mostrar o caminho da unidade. Eles perderam a unidade enquanto eles estavam caminhando juntos já. Perderam essa unidade. Perderam o amor, perderam até a maturidade espiritual. Eles estavam caminhando mesmo para a destruição, praticamente. No momento que eles ouviram a palavra de Cristo e mudaram suas vidas, parece que eles estavam querendo voltar para a velha natureza. Eles queriam voltar a ser escravos de novo. Parece que eles olharam para trás e falaram assim, caramba, lá estava assim, estava bom, agora não está tão bom assim. A alegria já tinha saído, o amor, o gozo parecia que tinha ido embora, e não é bem assim. Então Paulo, ele ensina aqui em Corinto que a fé verdadeira transforma corações de forma genuína, que molda atitudes e nos chama a viver de maneira diferente em um mundo cheio de distrações e tentações. Como eu falei antes, a fé parece que é a mesma coisa. O mundo é isso aí. Aí, eu tô tocando aí agora. Enquanto a gente está reunido aqui, o pessoal está ali dançando, bebendo, fazendo não sei o quê. O mundo continua a mesma coisa. Mas nós fomos chamados para viver diferente. Quem lembra lá em cima? Qual foi a saudação de Paulo? A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo, vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados por Deus para fazer diferente do que está acontecendo ali fora. Essa é a nossa obrigação, de fazermos diferente. Evitar distrações e tentações que o mundo vai dar para a gente. Ao sair daquela porta ali, no momento que a gente sai, está aqui mesmo. A nossa cabeça está pensando no franguinho que está em casa, pensando o que vai fazer amanhã. São distrações. Não são nem tentação, são distrações que a nossa cabeça prega em nós mesmos. E nós precisamos vigiar quanto a isso. Entre muitas outras coisas. Ao longo desta carta nós vamos mergulhar em temas que nós já falamos, né? Como viver em comunidade, lidar com diferenças, exercer os nossos dons de forma prática, firme, amar de forma mais intensa, a mantermos a nossa esperança na ressurreição que virá. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, isso já foi dito, isso é muito claro. E por outro lado, esses problemas foi uma oportunidade usada por Deus para ensinar a igreja e a nós também. Já dizia o sábio, né? Que melhor do que você passar por aquilo é ver a pessoa passando para aprender a não fazer. Realmente, eu não quero passar aquilo não. Então o que eu vou fazer? Não vou por ali. Porque eu sei que aquele caminho ali é errado. Eu não quero ter esse mesmo destino. Você observa de longe para que não aconteça com você. Então, meus irmãos, esta carta ela é muito rica e nós temos a oportunidade de estudá-la, de tirar lições valiosas para nós. Que nós possamos nos dedicar para estudar, aprender e mais do que isso, praticar.
para que nós não sejamos uma igreja assim como Corinto. Apesar de coisas boas, eu falei apenas 3 coisas boas. Olha o tanto de coisas ruins que eu falei. Tem muito mais coisas ruins do que boas. Nós possamos aprender com o erro deles, para que nós não praticarmos isso hoje. Que nós possamos ser diferentes do mundo e não deixar as tentações, as distrações nos fazerem sair fora do caminho. Amém? Amém.